Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, o SBT. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um boa noite especial aqui para os meus amigos da Silva, o Messias, tá? O Oziel, todos lá da Pelada do Jumbo, o Jorge, o Deca, Tadeu, o Daniel e o Mazinho. Né? Amanhã eu lembro de mais outros nomes lá da Pelada do Jumbo. É uma das mais famosas. Não por acaso tem em seus quadros ninguém mais, ninguém menos que o presidente da Federação de Futebol do Acre, Dr. Antônio Aquino Lopes. E funciona no campo B da Federação. Um gramado muito bem cuidado, né? A gente vai voltar agora depois do longo e tenebroso inverno. De vez por outra a gente joga também no Florestão, para você ver como a pelada é famosa. Também aos amigos da Pelada do Araújo, que devem estar voltando ao campo oficial agora no próximo final de semana, depois do inverno. Com o apoio do Supermercados Araújo, também da Dalca Auto Peças, Dalca Auto Center e do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar com o superintendente do INCRA aqui no nosso estado, o professor doutor Reginaldo Ferreira. Seja bem-vindo, superintendente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo também aqui. Tá? Da mesma forma. O superintendente, cargo público é assim mesmo, né? Quando você começa a engrenar, começa a trabalhar, vem as mudanças, geralmente de cima para baixo. O senhor certamente não estava esperando essas mudanças de uma hora para outra, né? Olha, na verdade, Muniz, a gente já, com o próprio, você falou, né? Quando tem mudança, né, tivemos aí o processo, ano passado um processo eleitoral. Isso. E nesse processo eleitoral a gente começou as mudanças em Brasília. Por estarmos ocupando aí uma pasta de um cargo federal, então esperávamos que pudesse ter, né, se já tinha sido cogitado, que pudesse acontecer isso. Mas assim, a mudança hoje, ela não passa diretamente pela questão da interferência política. Entendi. Hoje é mais uma decisão minha, né? É um problema de doença na família, meu filho, então eu estou voltando para a universidade, Isso. que lá vou voltar a fazer da docência, pesquisa, extensão, mas eu acho que lá eu posso estar mais tranquilo para dar esse apoio necessário para ele nesse momento que ele está precisando. É importante isso. Família é fundamental em qualquer circunstância, né, superintendente? Claro, com certeza, né? Eu acho que se tiver pela questão, eu não sou muito de ficar engrandecido pela essa questão de status, de cargo. Não, a gente está aí, na verdade é um soldado. Porque não deixa de ser um cargo importante, né? Não, sim, sem dúvida. Agora, evidentemente que isso toma muito tempo, né? Toma, dedicação, né? Toma. Eu imagino que o senhor tem, em alguns momentos, nem fim de semana tem, né? Tem que resolver um problema ou outro, preocupado com o que vai vir por aí, né? Sim. Foi um ano muito intenso. Né? Nós estamos fazendo um ano, dia 29 agora, dia 28 de maio eu fiz um ano, eu assumi em maio, saiu no Diário Oficial minha portaria, já assumi na superintendência em maio do ano passado, esse ano agora está com um ano. Mas foi um ano muito intenso, né? Um ano muito intenso e um ano prepositivo. A gente entrou no INCRA com vontade de trabalhar. Apesar de que quando chegou lá a gente tem a desconfiança, né, dos funcionários, achando que, poxa, está vindo mais uma pessoa para fazer política, né? Na verdade, eu acho que a política a gente faz com trabalho. Claro, e essa foi a minha preposição desde o começo. Eu fui bem objetivo, sabia dos objetivos e da missão do INCRA e do problema muito grande que o INCRA está passando. Então, a gente se propôs a atuar como técnico. Não, a gente foi lá como técnico. Né? Na minha carta de renúncia que eu mandei para Brasília, eu agradeci muito o ex-ministro Miguel Rosseto, que nos apoiou muito, o presidente do INCRA, o doutor Carlos Guedes, que também nos apoiou muito, e o ex-deputado Taumaturgo Lima, que foi a pessoa que fez a interlocução e nos encaminhou, nos convidou para que a gente pudesse aceitar essa missão. E a gente aceitou, eu acho que foi feito um bom trabalho. O INCRA estava com 2 ou 3 anos que não cumpria-se nenhuma meta que era determinada por Brasília. E a gente, em um ano, cumprimos todas as metas, conseguimos todas. Além de emplacar algumas inovações administrativas, como a questão de levar a educação para o campo, que já está em vias de ser fechado com a UFAC e com o IFAC, e também a questão da internet no campo, né? Também, então, já está funcionando, né? Deve ser chique o produtor rural ter internet em casa. Então. Entrar no mundo virtual também. Virtual, eu acho que precisa, né? Porque nós estamos pensando no futuro do campo, é o jovem. E a gente está preocupado com o jovem, então eu acho que para ter alguma atratividade, para que possa o jovem rural permanecer, acho que você tem que dar as mesmas condições que o jovem tem na cidade. Então, agora, em alguns casos isso já está acontecendo ou ainda está sendo implantado?
Não, olha, nós temos alguns programas pilotos, mas já tem locais, por exemplo, em Epitaciolândia, lá no ramal da Prata, numa comunidade lá, já está funcionando. Temos 15 computadores. Imagina uma logística imensa, né, para poder manter isso funcionando. Exatamente. Nós trabalhamos aí com as parcerias, né, com as parcerias, com os convênios, fizemos com todas as prefeituras, onde tem esse centro. Nós estamos, que é um centro, que a gente chama que é um centro de educação ambiental, né, e de informatização, então, do campo, né. Então, nós fizemos parceria com as prefeituras, aonde o prefeito entendeu a mensagem e se propôs nos ajudar, já está em andamento. A inclusão digital chegando ao produtor rural. Chegando ao produtor rural, né? É importante. E eu acho que isso bate com, apesar de todas as dificuldades que vamos enfrentar esse ano, né, por causa dos cortes que o governo federal fez, o INCRA não vai ficar de fora disso. Nós temos aí o slogan da campanha da presidenta Dilma, né, que é Brasil, Pátria Educadora. Eu acho que eu acho que temos que pegar esse slogan e valorizar ele e levar para o campo também. O pessoal, os críticos de plantão dizem, rapaz, engraçado, a presidente Dilma fala tanto contra o processo de terceirização, e aí, segundo eles, a Dilma vai me terceiriza, então, a política para o Michel Temer e a questão econômica para o ex-banqueiro, né? O banqueiro ainda, o Joaquim Levy. É difícil. O superintendente, é evidente que os cortes virão, o senhor já falou, né? A gente espera que sejam apenas a questão nos meios, não no fim, na atividade fina. Diminuiu, então, a alocação de carros, que mais? Compra de bens, né? Que mais que poderia ser cortado? Porque você cortar a verba para um órgão vital, que é, no nosso caso aqui, o INCRA, é um golpe em todo mundo, né? Não Sim. Só no trabalhador rural. Isso respinga também aqui na cidade, com menos produtos, menos qualidade e preço mais alto. Com certeza. Olha, esse ano a gente foi um ano que a gente conseguiu ter um relacionamento muito bom com os movimentos sociais. E eles entenderam a nossa proposição de trabalhar em benefício, né, dos assentados, das pessoas que já estão nos projetos de assentamento e dos que estão cadastrados lá no sistema do INCRA, esperando a terra, esperando a vez dele. Então nós você viu que não teve muita invasão, não teve muita... O senhor chegou a enfrentar aquele movimento lá, o acampamento lá no próprio... Sim. Chegamos. Né? Aquilo ali, mas graças a Deus, todas as vezes que teve as reivindicações, que até o pessoal por estar muito tempo esperando, Isso. É normal que você chega um momento que você vai começar a se desesperar. Poxa, espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sai nada. De repente, como te falei, as metas não vinham sendo cumpridas. A gente conseguiu assentar ainda em 6 meses, 8 meses, nós conseguimos assentar todos os brasileiros que estavam na Bolívia, 554. Que era um problema sério. Né? Muito sério, né? E ali naquele momento foi dada uma prioridade, então. Aí... Sim. Era um acordo diplomático, né? Ali envolveu o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado, né? E a gente conseguiu fazer com o pessoal da OMI, a Organização da Imigração, que nos deu apoio lá na Bolívia para fazer essa repatriação. E conseguimos aí, com as terras que o INCRA conseguiu comprar, trazer todas essas 554 famílias e ainda assentar mais 1.250 famílias. O superintendente, é claro que o órgão como o INCRA foi, e vai continuar sendo muito importante para a nossa economia, para o projeto de reforma agrária. Não por acaso o governo federal, no passado recente, chegou a extinguir, depois retornou o INCRA, né? Só sabe dessa história toda. Agora, se a gente volta ao passado, os anos 60, 70 e 80, essas 3 décadas, aí vê pelos jornais, pelos contos, a luta pela reforma agrária, né? Pela posse de terra. E a gente ainda vê isso hoje, apesar dos avanços do INCRA. Né? Sim. Quando é que a gente vai celebrar o fim desses conflitos, na sua opinião? Olha, hoje eu te digo que o INCRA, né, se eu fosse hoje, eu tivesse como presidente do INCRA, ou como ministro da reforma agrária, eu ia ter outras prioridades que não fosse assentamento. Porque assim, a visão que a gente tem aqui é que do jeito que os projetos estão sendo criados e sendo formados, cada vez mais o problema só vai aumentar. Ninguém não vai resolver, Precisa mudar, então, essa... Exatamente. Por quê? Porque está se fazendo as coisas tudo à pressa para fazer com que não haja as manifestações, a preocupação com a mídia para que não fique divulgando. Então você vai fazendo tudo ali nas pressas. E fazer isso, cumprir meta,
né, nem sempre significa tu tá colocando a pessoa para ter uma boa qualidade de vida. Porque aí eu tenho até o final do ano para assentar 2.000 pessoas. Eu não estou preocupado com a infraestrutura, com toda a logística que deve funcionar num projeto de assentamento. Eu estou preocupado em cumprir números, são apenas números. Ah, assentei as 1.200. Sim, mas em que condições tu assentou esse pessoal? Né? O Acre hoje tem 152 projetos de assentamento. São mais de 32 mil famílias já no estado do Acre assentadas em projetos de reforma agrária. E, se você for ver hoje, a maioria precisa de ser refeito todo o processo de infraestrutura, de regularização fundiária. E o INCRA sozinho não vai resolver isso, não. O INCRA, olha, nós trabalhamos o ano passado com a Polícia Federal, trabalhamos com o Ministério Público Federal, com todos os órgãos fiscalizadores de controle, nós chamamos. Era o nosso parceiro. Entendi. Porque tem gente que, não, Polícia Federal, Ministério Público, a Justiça, ninguém quer saber. Você acha que é inimigo. Não, se você trabalhar junto, claro. É muito melhor. Eu até louvei a ação, o superintendente, da direção do INCRA, em não tomar uma atitude, digamos assim, antipática em relação a aquelas famílias. Ao contrário, vocês deram abrigo ali, né, provando que estavam dispostos a resolver o problema de uma forma ou de outra, né? Muita gente até estranhou isso. Não. O normal seria chamar a polícia, tira daqui, né? É porque... E foi meses e meses aquele pessoal ficou ali, né? Ficaram vários meses ali. Porque tem todo um protocolo a ser cumprido em relação à compra da terra. Ali foi o governo federal disponibilizou o recurso para comprar mesmo, porque como era esse acordo diplomático, então tinha prazo. Até o dia 31 de dezembro do ano passado tinha que... Se não... o governo boliviano disse, olha, vocês têm um prazo aí até o dia 31, fizemos um acordo. Até o dia 31 você tem um prazo. Se não saírem daqui, aí a gente vai usar a nossa maneira. Então a gente tinha pressa, né? Superintendente, qual é na sua opinião, qual é o grande legado que o senhor deixa como marca registrada da sua passagem pelo INCRA? Olha, hoje o INCRA, eu tenho 3 pontos fundamentais. A questão da retomada, apesar do INCRA hoje estar precisando de passar por um processo de reformulação todo, fazer concurso, infraestrutura, viatura. O INCRA hoje ele tem uma base de 80 funcionários, ele tem 200 e poucos funcionários, tem 80 para se aposentar. Se com esses funcionários já são difíceis você fazer o trabalho que é demandado hoje pela sociedade rural, tu imagina se depois que todo mundo se aposentar e não fizer concurso, como é que vai fazer? Como é que o INCRA vai funcionar? O INCRA, cada vez mais, ele está precisando dessa reformulação, dessa reestruturação. Quando eu te falei, quando chegou lá, o pessoal pensou, disse, não, eu um cara aí para sair candidato político, para ser político. Não, eu não vou dizer que não estou dentro do processo político. Mas, para mim, a prioridade no momento não era fazer política no INCRA. Era pegar o INCRA e dar uma outra conotação, né, fazer com que o objetivo e a missão do INCRA, ele voltasse a ser divulgado para a mídia, para as pessoas que precisam chegar, olhar no olho e dizer, olha, nós estamos aqui para trabalhar. O senhor conseguiu fazer isso? Consegui. O INCRA hoje, se você for no INCRA lá e conversar com a maioria dos funcionários que estiveram do nosso lado, que a gente chamou, todo o trabalho que eu realizei no INCRA, Muniz, foi trabalho compartilhado, delegando responsabilidade. A gente valorizou o servidor. Não cheguei lá, me sentei na cadeira e fiquei dando ordem, nem pedindo para fazer isso, aquilo, não. Todas as decisões eram tomadas junto, em conjunto. Eu tenho alguns amigos lá que comentam mais ou menos isso. Acharam boa essa ideia, essa mudança de gestão. Exatamente. Porque antes você tinha, não deixamos, eu acho que talvez a questão da mudança, talvez se eu não tivesse renunciado, ela estaria próxima. Porque a maneira que eu tomei, a minha maneira de administrar foi a maneira de não deixar ter interferência política. Entendi. Então isso é difícil. Porque os pedidos são muito. Você está ali, é telefone, é fulano, é o vereador. É estratégico, né? Ali. Sim. Todo estado. Claro. Estado, né? Todo canto está. Pela quantidade de vendas, 30 e tantas mil famílias. Qual é o político que não está ali de olho, né, nesse nicho de... Só deve. Politicamente falando, não deveria, mas politicamente falando. Exatamente. Superintendente, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu gostei muito da sua espontaneidade e da sinceridade. Foi um prazer. O prazer é meu, a gente vai estar sempre, mesmo estando mais lá, estou voltando para a universidade, né? E a vida vai continuar. Vai visitar mais vezes Brasileira, sua terra natal? Sim, com certeza, né? Já estou indo e agora a gente vai ir, né? Fazer mais isso. Tá certo. Aí o pessoal pergunta, quem vai ser o superintendente? Ou seja, o sucessor? Nem o senhor sabe ainda. Não. Aí ainda vai ser ainda tem PT e PMDB. O que a gente sabe que a disputa é
é feia, viu? Vai ser grande. É como briga de foice no escuro. Vai, a gente deixou, a gente vai ficar só olhando de longe, né? Um abração. Esperamos que o próximo... Pelo menos dê continuidade ao programa de educação, de informatização no campo, que é um bom. Além do trabalho do INCRA, a gente deixou isso lá. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado. Depois do intervalo, eu volto para conversar sobre sindicalismo. Eu vou entrevistar o presidente da Associação dos Agentes de Endemias aqui no nosso estado, José Augusto. Fique com a gente.